A névoa cobre os campos da Europa medieval. O som distante de um sino ecoa sobre colinas úmidas, e o vento sopra frio por entre muralhas de pedra cobertas de musgo. No meio do nevoeiro, um homem respira ofegante sob o peso de uma armadura de aço polido. Cada inspiração traz o cheiro de ferro, suor e couro. Ele aperta as rédeas do cavalo e encara o horizonte, onde o nascer do sol pinta o campo de vermelho. Esse homem é um cavaleiro, símbolo de glória, fé e sobrevivência em um mundo de brutalidade. Mas o que realmente significava viver e sobreviver sendo um cavaleiro na Idade Média? A armadura do cavaleiro era sua segunda pele, um casulo metálico que pesava até 30 quilos. Feita sob medida, ajustava-se como uma engrenagem viva, permitindo que ele corresse, lutasse e até se ajoelhasse sem perder mobilidade. O problema não era o peso, mas o calor. Sob o sol do verão, o interior da couraça podia atingir mais de 50 graus. O suor escorria pelos olhos, o ar rareava, e muitos desmaiavam antes mesmo da luta começar. Vestir aço era vestir coragem, mas também vestir um forno ambulante. Sobreviver começava muito antes do primeiro golpe. Ser cavaleiro era um privilégio caro. Um cavalo de guerra custava equivalente a uma casa inteira. A armadura era uma fortuna em ferro, e a espada, forjada por mestres, valia o salário de um aldeão por anos. A nobreza financiava suas campanhas, mas cada batalha podia significar a perda de tudo. Se a armadura fosse danificada, a reposição podia levar meses, ou jamais acontecer. A vida de um cavaleiro era uma aposta constante entre honra e ruína. Em um mundo onde a guerra era negócio, o verdadeiro campo de batalha também era o da economia. Caminho para a cavalaria começava cedo. Aos 7 anos, o menino nobre tornava-se pajem, aprendendo etiqueta, equitação e fé. Aos 14, tornava-se escudeiro, servindo a um cavaleiro em batalhas, limpando armas e aprendendo o peso da responsabilidade. Anos depois, ajoelhava-se diante de um senhor, recebendo o toque da espada nos ombros. Era o ritual de passagem, o nascimento de um novo guerreiro. Mas junto com o título vinha um juramento: servir com lealdade, proteger os fracos e honrar sua palavra. Um ideal nobre em um tempo onde a sobrevivência raramente permitia pureza. Esqueça os duelos elegantes das lendas. As batalhas medievais eram caos e gritos, sangue e lama. O som dos cascos misturava-se aos gritos dos feridos. Lanças se partiam como gravetos, e o campo tremia sob o peso de dezenas de toneladas de aço e carne. A visão era limitada pelo elmo, o som abafado pelo metal, e a confusão reinava. Um golpe mal aparado podia esmagar ossos mesmo sem cortar a pele. E se o cavaleiro caísse do cavalo, a queda podia ser fatal. Sobreviver exigia não só força, mas instinto, a capacidade de manter-se vivo no meio do inferno. Por trás da brutalidade havia ciência. A armadura medieval era uma obra de engenharia avançada para sua época. Placas curvas distribuíam o impacto. Elos de cota de malha protegiam articulações, e o aço temperado resistia a flechas e lâminas. Cada peça era conectada por rebites e couro, permitindo mobilidade com proteção máxima. A física estava a favor do cavaleiro. O golpe de uma espada, quando acertava em ângulo, deslizava pela superfície da armadura, desviando a força letal. O cavaleiro não era apenas um soldado, era o resultado da fusão entre metalurgia, estratégia e anatomia humana. Cavaleiro jurava lealdade, coragem e compaixão, os pilares da cavalaria. Mas a realidade era mais dura do que os romances contavam. Muitos cavaleiros saqueavam aldeias, queimavam plantações e aprisionavam inimigos por resgate. A guerra raramente permitia honra. O mesmo homem que protegia viúvas em tempos de paz podia massacrar civis em tempos de fome. A fronteira entre herói e vilão era tênue, e a glória frequentemente vinha manchada de sangue.
No coração do cavaleiro havia uma luta tão feroz quanto a das batalhas. A luta entre o ideal e a sobrevivência trovão dos canhões anunciou o fim da cavalaria. Nenhuma armadura podia deter uma bala. Nenhum cavalo podia avançar contra a pólvora. Em poucas décadas, o símbolo da nobreza guerreira foi substituído por fileiras de soldados comuns. A era dos cavaleiros terminou não com uma batalha épica, mas com um som seco, o disparo que atravessou o aço e a lenda. Com o avanço das armas de fogo, o cavaleiro tornou-se um anacronismo, um eco do passado. Restaram apenas suas armaduras, frias, reluzentes, vazias, lembranças de uma era onde o homem acreditava ser invencível. No fim, os cavaleiros não foram apenas guerreiros, foram o reflexo de uma era e do que há de mais humano em nós. O desejo de sobreviver à própria lenda